Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma live aqui na Negócios Digitais na Prática. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai trazer um tema aí que é um dos passos mais importantes de quem está querendo começar um negócio digital, que é mapeando o terreno. Boa tarde, Alê. Boa tarde, Dave. Tudo bom por aí? Fazendo frio? Não estou nem acreditando. Aqui no sul o bicho pega. Pois Mas tá é, bom. aqui está fazendo quase 30 graus. E aí, preparado? Vamos lá. Hoje estamos aqui testando essa ferramenta nova de live para a gente poder compartilhar nossa tela e assim conseguir que o pessoal possa acompanhar melhor as nossas dicas aí. E hoje a gente vai ter uma prática, né? Vamos mostrar na prática como é que se preenche aí o mapa das hipóteses de produto. Certo, Lê? Exato, exatamente. Bom, Mas antes mas disso, pode falar. vamos falar um pouquinho mais sobre nicho, sobre avatar, concorrência. E aí, Ale? Por onde a gente começa o nosso negócio digital? Bom, a gente começa pela gente mesmo, né? Porque sem você saber, né, quais são as suas habilidades, quais são os seus limites ou o conhecimento que você não tem nenhum ponto de partida. Então, o importante é você primeiro começar aí, né, se desconstruindo, sabendo onde que está, né, as suas expertises, o que dá para você fazer e trabalhar nesse sentido, né, com o que você pode dentro dessa área, qual que vai ser o mercado que você vai atingir, qual que vai ser o segmento desse mercado, né? E aí partir para o nicho e subnicho. Tudo bem, pode ser que você não seja o produtor, então você vai estar acompanhando um produtor que já trabalha numa determinada área. E se ele trabalha numa determinada área, quer dizer que ele já tem habilidades, tem conhecimentos e, consequentemente, algumas atitudes. E é essa atitude que leva você a ser o empreendedor digital, que faz com que você desenvolva um mindset, né? Você precisa desenvolver esse mindset adequado para poder estar trabalhando com seu nicho. Quando você escolhe o nicho, não significa que você vai ficar exatamente com aquilo. No mercado digital, o que acontece é que você tem a possibilidade de atender demandas reprimidas, atender a demandas muito pequenas, bem particulares, dores bastante específicas. E se você tem como atender dores bastante específicas, eu posso ainda subnichar, posso pegar um super nicho, fazer algo bem restrito, que de repente só tem eu ou mais algumas pessoas que fazem isso no mercado. Tá certo. É lógico que tem áreas que são amplamente procuradas. Se você procurar, por exemplo, a área de saúde, né, você vai ter diferentes nichos. Você pode ter lidando com a saúde da criança, do idoso, da gestante, do jovem, do atleta. Isso só para citar alguns. E se eu for pegar, por exemplo, dentro dessa parte do atleta, eu vou pegar a mulher, tá? Vamos começar aí. Se eu for pegar, por exemplo, a saúde da mulher, bom, eu posso pegar uma área que está muito em moda, que é emagrecimento. E aí, dentro desse nicho que é emagrecimento, eu posso pegar emagrecimento para, como é que fala? Mães que acabaram de ter criança. Então, assim, associar isso com uma alimentação saudável e trabalhar. Então, a partir do momento que você vai afunilando ainda mais, você encontra, né, não só o nicho que vai ser mais adequado à sua expertise, à sua habilidade, mas também você consegue identificar melhor qual que é a dor específica que você é capaz de atender, ou qual problema específico você consegue solucionar. Perfeito? Bom, mas vamos pensar em alguma outra coisa. Quando você escolhe, né, o tema que você vai trabalhar e que você determina esse nicho, você começa a mapear o seu público-alvo. Exato. Quando a gente fala de público-alvo, nós estamos aqui pensando
em dados demográficos e situacionais. Você sabe o que é isso? É exatamente aquela fichinha que a gente preenche, né? Quando tem sexo, idade, nacionalidade, faixa de renda, faixa etária, escolaridade. Pois é, esses dados, eles te dão um perfil geral de público, mas não identifica dores específicas. Por que não identifica? Porque não significa que todas as pessoas que estejam na mesma faixa etária, ou que moram no mesmo local, ou que têm a mesma escolaridade, elas vão ter exatamente o mesmo problema a ser resolvido. Então, você vai começar a mapear outros dados. Você vai procurar saber o que essas pessoas fazem, o que elas assistem, onde que elas veem, o que elas fazem nas horas livres, como que elas trabalham, onde que elas trabalham, o que elas se interessam, e começa a fazer um mapeamento mais específico do perfil dessas pessoas. Para quê? Para que você possa identificar essas particularidades. E aí sim, tudo bem, você pode ter que a dor delas, o problema que elas querem resolver, é um problema de vários grupos, tá certo? Só que você vai escolher um desses grupos, né? Bom, quando você desenvolve algum produto ou algum serviço, ele pode atender até 9 perfis diferentes. Ô, louco, né? Não dá para eu trabalhar com 9 tipos de pessoas diferentes, porque eu vou ter que fazer 9 copies, 9 páginas diferentes ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente procura um perfil. E um perfil que, de repente, ele pode até ter algum desdobramento. Não tem problema. Mas esse perfil é o perfil com o qual eu vou conversar. Exato. Eu vou trocar ideias, eu vou estabelecer uma comunicação eficaz, utilizando uma linguagem que se aproxima da linguagem dele, que tem elementos da fala dele. E por isso, eu preciso identificar quem é essa pessoa e onde ele está. Bom, quando eu começo a fazer, eu já tenho o meu nicho, já sei a área que eu vou trabalhar, já sei mais ou menos os temas que dentro dessa área cabem, né? E dentro desses temas, eu tenho uma hipótese de quais as pessoas que vão ser atraídas por esses temas, certo? E se eu sei quais as pessoas que serão atraídas por esses temas, eu posso começar a pensar o seguinte: se essas pessoas elas estão sendo atraídas, elas têm alguma identificação. E essa dor que eu identifico não é só a dor. Eu posso pegar aí a dor, a expectativa, o sonho, os interesses. Tem uma série de coisas que eu posso estar trabalhando dentro, né, da identificação dessas pessoas, ok? E aí eu começo a trabalhar com elas. À medida que eu vou trabalhando, eu começo a identificar também quais são os meus concorrentes. Exato. Será que todo mundo que oferece aquilo que eu quero oferecer é meu concorrente? Não. Porque para ser meu concorrente, né, ou para ser seu concorrente, essa outra pessoa, essa outra empresa, não basta que ela ofereça produtos similares. Isso é fácil até de encontrar, né? Se você não está lidando com um nicho extremamente específico, né? Ou um público bem recortadinho. Você pode ter várias pessoas tratando do mesmo assunto, mas você vai procurar pelas pessoas que estão no mesmo nível que você, que está pegando o mesmo tipo de clientela, que está trabalhando com a mesma expectativa, o mesmo anseio daquelas pessoas, tá? Então, essa daí que é a diferença de você estar tratando, né, do nicho e como que você vai tratar esse nicho dentro dessa possibilidade de mercado. Tá joia? Bom, então, qual que é a nossa primeira pergunta aí? Oi, Ale, deixa eu ver aqui. A pergunta da Lúcia Lima. Ela pergunta o seguinte: o que faço para identificar o sonho de mulheres líderes que são microempresárias? Uau! Bom,
Eu posso te falar que o primeiro sonho delas é provavelmente ver, né, reconhecido o seu produto, o seu serviço, o seu negócio, fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Isso, assim, é fantástico. E ver isso acontecendo é o máximo. Mas vamos lá. Você está trabalhando com um perfil amplo. Elas têm um desejo de serem empoderadas, e aí eu vou considerar que o trabalho que você vai fazer, não sei se é isso, e se for, me corrija, né, seria de dar, né, esse empoderamento, de fazer com que elas reconheçam o potencial delas para que elas possam estar atuando nesse mercado, independente do nicho que elas vão atuar. A mulher em si, ela tem umas características diferenciadas pelo fato dela dela ser muito persistente, mas dela ter uma característica meio multitarefa, né? E isso daí é um cuidado grande, porque ela corre o risco de perder o foco, ou corre o risco de se atolar com uma série de coisas, tá? Para descobrir seus sonhos, você vai ter que trabalhar com questionários, com quiz, né? Perguntas e respostas, e você pode, inclusive, começar lá no início, né? Fazendo pergunta para essas pessoas a partir da sua primeira recompensa. Você pode já direcionar questionários para que elas comecem a te entregar com o que elas querem atuar, onde que está, né, esse sonho. Em algumas ferramentas de pesquisa, a gente consegue descobrir o que está sendo veiculado sobre isso. O que você tem no mercado a respeito desse tema, vamos supor, né? O sonho dessas mulheres. Você tem as ferramentas igual o Busumo, né, que ela oferece a possibilidade de você verificar quais são os artigos, vídeos, o que está sendo mais ranqueado, tá? O melhor ranqueado. E aí você sabe o que essas pessoas estão procurando dentro desse tema. Seja liderança feminina, microempreendedorismo feminino, empreendedorismo feminino, independente de ser no digital ou não, tá? Então, a mulher, ela se empodera, principalmente, é engraçado que é uma questão histórica, né? Começa isso, a gente vê muito isso logo depois do pós-guerra, né? Então, a mulher, ela começa a ganhar um espaço muito maior e começa a lutar por essa questão de ter uma independência financeira nos estudos, ter um reposicionamento dentro da família, ter uma divisão maior disso, e aí ela começa a ter sonhos no sentido de ver o seu trabalho, ver a sua possibilidade de ganho, ver processos de inovação serem reconhecidos. E aí, Lúcia, ainda vou te dar uma dica. Isso vai desde a questão do empreendedorismo criativo, tá? Há uns anos atrás, eu trabalhei num projeto grande de formação de gestores e empreendedores criativos do MINC. E você via muitas mulheres que trabalhavam com artesanato, artesãs, né, e trabalhavam com arte, cultura, desenvolvendo empreendimentos a partir dessas áreas. Pessoas que fazem crochê, tricô, bordado, redes, tapetes, né, isso só para começar, né, em alguma instância. Além da parte de culinária, da parte, né, como é que fala, costura, corte e uma série de outras coisas. Então, você tem que ver, e aí o seu recorte vai ser, de repente, em cima dessa área de atuação. Que tipo de mulher que você está procurando? São executivas? São artistas, gestoras culturais, né, artesãs? São donas de casa? Mães que querem uma nova colocação? Você vai ter que começar por aí, porque tem uma gama muito ampla, né, para poder estar desenvolvendo. Mas vai ter que utilizar a ferramenta de pesquisa. Você levanta suas hipóteses e vai ter que trabalhar com essas ferramentas por meio de palavras-chave para fazer o cruzamento. E construção de conteúdo que seja direcionado para essas pessoas. Ok? Bom, espero ter respondido. E aí, você vai identificar, né, assim como eu estava falando antes, com todas as outras, qual que seria o perfil dessa concorrência. E por que você vai procurar o perfil das pessoas que estão trabalhando
com entregas similares à sua. Por que você faz isso? Porque você é único. Você tem um diferencial. Você precisa descobrir e colocar esse diferencial para o seu público. Nem todo mundo vai identificar ou vai gostar de você, isso é fato. Então, nem adianta achar que você vai conquistar todas as pessoas que você gostaria. Mas, se você oferece um diferencial, se você tem uma forma não só de trazer, mas se você tem um benefício adicional que você entrega junto ao seu produto, poxa, com certeza você consegue aí, né, conquistar um público ainda maior. Esse é o início do caminho. É o início do caminho para que você, depois de mapear esse público, identificar o seu nicho, começar a entregar recompensas ou conteúdos de valor. As recompensas são as iscas, né? Mas eu não gosto muito de falar de isca, que parece que você está pescando. Mas a ideia de captação é essa, né? Você precisa identificar quem é o seu cliente ideal e realmente captar essas pessoas, né, para que elas possam consumir os conteúdos, os benefícios e o seu produto ou serviço. Perfeito? Bom, e aí você começa a modelar as hipóteses do seu produto. Essa é a grande sacada. Mas você pode começar a modelar essa hipótese bem antes, até mesmo na hora que você já começa a delimitar o seu nicho ou o seu subnicho. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que você vai afunilando esse seu avatar ou a sua persona, você também vai identificando melhor as características do seu produto. Dave, eu vou compartilhar a tela agora. Tem mais alguma pergunta por aí? Não, no momento não. Então, posso compartilhar a tela? Ok. Aí você verifica para mim, por favor. Já estamos vendo a tua tela. Ótimo. Poxa, olha que legal. Nós vamos trabalhar aqui, né? Eu fiz um modelinho bem parecido com o Canvas para a gente pegar todas as informações principais desse produto. E aqui a gente vai trabalhar com um produto hipotético, né? Então, qual o produto que a gente pode desenvolver aqui? Olha, só um minutinho que surgiu uma dúvida aqui. Ok. E uma pergunta. A Luciana Lima também ainda colocou aqui um benefício, tipo o quê? No meu caso de coaching. Então, olha só. Quando você trabalha, né, esse benefício no coach, o que a pessoa ela ganha, né? Ela ganha autoestima, ela consegue ter, vamos supor, uma melhora na autoestima, um aumento dessa autoestima, segurança, confiabilidade. Isso considerando características pessoais, né, na sua maneira de ser e na maneira com que você se faz presente, né, diante das coisas. Afinal de contas, essas pessoas, se elas vão empreender, elas precisam ter segurança, confiança em quem elas são, ter uma autoestima elevada, para que possa fazer uma oferta de forma tranquila, né? Você é aquela pessoa que está trabalhando no background, né? Que está ali fazendo com que essa empreendedora ela se sinta forte, capaz e suficientemente empoderada para que ela possa oferecer o seu produto com segurança. Mas tem alguns outros benefícios, né, que você pode trazer como benefícios adicionais, de repente até agregando alguns bônus ao seu produto, com relação à oratória, a posicionamento de fala, a branding pessoal, né, trabalhar a aparência, o seu estilo próprio, alguma coisa nesse sentido. Então, esses são os benefícios. Mas para poder até te dar uma ideia melhor, eu precisaria aí de saber, por exemplo, como que seria esse seu processo de coach, né? A gente sabe que de coaching, a gente sabe que existem várias linhas, né? Por exemplo, eu tenho uma mentoranda
que ela trabalha com coaching de presença, tá? Então, ela trabalha com a forma como essas pessoas, né, elas encaram, né, esse hoje, agora, né, o medo de agir e como que ela resolve esse estar dentro da realidade dela todos os dias. Eu tenho uma outra mentoranda que ela trabalha principalmente com mães, que depois que se tornaram mães, elas tiveram que fazer um reposicionamento de carreira, um reposicionamento dentro do mercado. Então, toda a fala dela é direcionada para essas mulheres, né, que são mães e que estão agora, né, redefinindo suas carreiras e muitas vezes até escolhendo áreas diferentes, tá? E aí, seguindo isso daí, fica mais fácil. Mas a ideia de trabalhar autoestima, confiança, segurança, né, essa questão de posicionamento, a autoestima ela sempre vem aliada a esse branding pessoal, né, de você estar trabalhando o seu estilo, de cada uma delas descobrir qual é o seu estilo próprio. E a sua fala, né, encontrar a sua voz. Nossa, isso é muito importante, né, saber como que você se coloca, né, e como você se coloca para dentro do seu negócio e para o seu cliente, certo? Dave? Oi. A Lúcia, ela colocou coaching de empoderamento para mulheres microempreendedoras. Perfeito. Então, cabe exatamente aí a questão do aumento da autoestima, né? É um benefício que essas pessoas vão obter através do seu produto, né? A questão de aumentar a sua confiança, né? É aquela questão delas perderem o medo, ou então, nem perder, porque o medinho também faz bem, né? Mas irem com medo a si mesmo, né? E serem persistentes, serem imparáveis diante dos seus negócios, dos obstáculos que possam aparecer para elas. Então, eu acho que esses são os benefícios. É você trabalhar, né, essa postura delas, não só diante... Porque não você é essa pessoa o tempo inteiro, né? E é algo que você vai trabalhar não só como uma máscara, né? Elas têm que se sentirem assim para poder se fazerem presentes dentro dos negócios que elas vão gerir dali para frente. Era isso. Que dúvidas, Beleza? perguntas que temos? Pode seguir. Ok. Então vamos lá, Dave. É... Que produto que nós vamos trabalhar aqui? Vamos escolher um nicho. Bom, a gente pode trabalhar, né, com algum que esteja aí bem em voga, que é a questão da alimentação saudável. O que você acha? Né? Então vamos ver aqui qual que seria o meu problema hoje, né? As pessoas hoje elas consomem qualquer coisa, não é isso? Então, se elas consomem qualquer coisa, elas também acabam atraindo para elas uma série de problemas, né? Então, não é só uma questão de problemas ou de questão de saúde, né? Hoje a gente tem uma população muito grande acima do peso, você tem muitas pessoas com problemas que antes não existiam, né? Com relação a diabetes, a tireoide, a problemas de triglicerídeos alto, né? Ou mesmo colesterol. Então, assim, você acabou desenvolvendo. E não é um problema de um grupo específico, é um problema de um grupo geral, né? Então, vamos começar a fazer um recorte em cima disso. Então, e fazendo uma alimentação saudável, com certeza eu vou diminuir, né, essas taxas e vou trabalhar com isso. Então, qual que seria o problema, né, que eu estou querendo eliminar aqui? Ok? Então, vamos pensar aqui numa coisa, né? Vamos pensar que o problema que eu quero eliminar aqui seria obesidade na adolescência, né?
Por que que eu escolhi esse problema, né? E por que que eu escolhi esse produto para estar trabalhando com ele? Olha, normalmente a adolescência é uma fase crítica, né? Os jovens, eles estão aí não só se reafirmando, né, e se tornando, passando para adultos, como eles também estão firmando amizades, estão firmando alguns relacionamentos, estão se descobrindo, e esse é um momento chave. Então, a obesidade na adolescência, quando ela acontece, corre o risco dessa pessoa se tornar, né, um adulto obeso, e corre o risco também de repente, ela sofrer bullying, ter uma série de outros problemas. Então, se o problema que eu estou atacando é a obesidade, e olha, é o pessoal que mais consome fast food, né? Não só fast food, qualquer outra coisa que caia de consumo rápido. Não interessa se tem gordura, se não tem, ou se é saudável ou se não é. Então a gente vai atacar isso daqui, tá? E por que que eu escolhi esse produto? Né? Dentro da minha casa mesmo, eu tive uma transformação enorme nos últimos 2 anos com meus 2 filhos que são adolescentes. Então aqui dá para a gente dar uma mapeada nele e ver como é que funciona isso para eles, ok? Então, vamos pensar aqui. Na hora que eu penso, né, nesse produto, e aqui eu estou trabalhando o problema, mas eu ainda não escolhi exatamente qual que vai ser, né, qual que vai ser o nome do produto, ou o que que vai ser, ainda não escolhi isso, né? Estou só trabalhando aqui para a gente entender o que que funciona, tá? Então, quais que são os benefícios que o seu produto trará, né, para o seu avatar? Nós vamos trabalhar, né, aí no caso com algumas, né, para resolver esse problema, vamos pensar que a gente vai trabalhar com uma reeducação alimentar, certo? Vamos começar a trabalhar aí com uma proposta de reeducação alimentar. Ok? Então, para trabalhar com essa reeducação alimentar, porque eu estou trabalhando com alimentação saudável, né? É isso que eu estou procurando para poder minimizar esse efeito. Então, quais os benefícios que esse produto trará? Olha, eu não posso prometer nada, porque o que acontece é que todo produto que lida com a questão de saúde, ele pode estar mexendo com uma série de coisas, e cada pessoa tem um biotipo diferente, não é isso? Mas eu posso, assim, dentro dessa reeducação alimentar, eu posso sim pensar que essa pessoa vai o quê? Eliminar as toxinas, certo? Então vai eliminar essas toxinas. A partir do momento que ele elimina as toxinas, ele também, né, vai o quê? Vai aumentar a sua disposição, né? E aí, disposição até para fazer atividades físicas, né? Que isso também é um fator legal de estar pensando, né? Vai aumentar aí a disposição para fazer atividade física. O que mais que eu posso estar pensando aqui em termos de benefícios, né, para esse avatar? Olha, com certeza, né, eu posso pensar aqui a questão da autoestima, né? Então, eu vou ter também um aumento da autoestima. Certo? E, além desse aumento da autoestima, estou colocando aqui só alguns para a gente poder estar trabalhando, para que você veja que assim, essa reeducação alimentar, ela não vai trabalhar só com a questão do efeito que esse alimento faz dentro do organismo, né? Ele acaba trabalhando com fatores externos também. E como que eu penso dentro disso, né, esse avatar transformado, né? Quem que seria esse avatar transformado? Então, eu tenho um jovem ativo, disposto, né? Provavelmente ele vai eliminar, né? Que eliminou alguns quilos. Certo? Que se alimenta de forma saudável. Ok? Então, eu tenho aí esse avatar
que seria esse perfil dessa pessoa, né, que ela vai ter a partir desse período aí que ela vai estar fazendo essa reeducação alimentar, ela vai conseguir isso daí. Tá, mas o que na hora que eu penso, né, nesse avatar transformado e nos benefícios desse produto, eu começo a pensar qual que seria a minha promessa, que tipo de transformação que o meu produto oferece para essas pessoas. Eu escolhi uma pedrinha no sapato porque tem algumas coisas que são mais fáceis de eu medir. Né? Eu poderia ter escolhido, por exemplo, um dos produtos que a gente trabalha, que é o lançamento digital na prática, onde eu posso afirmar que se a pessoa seguir todos aqueles passos, em 60 dias ela está com o seu produto no ar. Perfeito? Aqui eu não posso prometer que a pessoa em uma semana ou 2 semanas que ela vai perder 5, 10 quilos, por uma questão de biotipo, tá? Mas eu posso prometer que, vamos supor, nessa quantidade de dias, ela vai provocar uma mudança de hábito alimentar. Você sabe que o ciclo dessa mudança de hábito normalmente são 21 dias. Eu tenho um ciclo de 21 dias para fazer uma mudança de hábito. Isso já foi testado, tá? E se eu estou mexendo aqui com mudanças de hábitos, eu posso trabalhar com essa promessa da mudança de hábito, dessa reeducação, no sentido de que ele consiga, né, ter uma alimentação saudável, fazer substituição de alimentos e seguir com essa dieta, não necessariamente uma dieta restritiva, mas uma dieta mais saudável, dentro desse período de 21 dias. Ainda posso fazer mais, ainda posso colocar, por exemplo, mais 21, para que realmente você verifique esse hábito, né? Ou você reforce esse hábito novo criado, porque é lógico, né? Todo hábito criado, ele tende muito a você voltar para o que está anteriormente, não é isso? Tá. Então, olha aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu vou pensar, então... Dave, se aparecer uma pergunta aí, você pode me interromper, tá? Temos 2 perguntas aqui, não relacionadas ao que você está fazendo aqui, mas ao que estava sendo comentado anteriormente do coach. Se quiser responder agora ou depois. Deixa eu só terminar mais um pedacinho aqui, aí a gente responde, tá? Ok. Então, olha só, o que eu posso prometer aqui? Eu vou montar, claro, né? Para eu poder fazer com que funcione essa ideia, eu preciso de ter um programa, né? Então, a gente vai ter um programa aqui. Pensar aqui primeiro. Que aí fica mais fácil eu pensar na minha promessa se eu pensar nesse método. Então, eu posso pensar, vamos supor, no método. Olha, estou dando só uma ideia, tá? Nem alimenta. Vamos colocar aqui, ó, AS42, tá? Então, assim, eu vou ter um método, que é o método AS42, onde em 42 dias eu vou trabalhar, né, não só a criação desse hábito, mas o reforçar esse hábito. Então, qual que seria a minha promessa? Né? Seriam novos hábitos alimentares, né? No caso aí, esses novos hábitos alimentares, eu posso ter, né, uma dieta saudável,
Organizada, né? E aí eu vou pensar aí dentro dessa organizada no sentido, né, de horários, valores nutricionais. E isso que você está fazendo aqui, no caso, é um levantamento de hipóteses, tá? É só um levantamento de hipóteses. Por quê? Na hora que você for entrar em contato com essas pessoas, é que você vai descobrir se realmente é isso que elas estão buscando. Tá joia? Então, nesse ponto que a gente está aqui, nós vamos, com isso aqui, é o que a gente vai pensar a estratégia, tá? Do que seria esse meu primeiro pitch, tá? Então, vamos responder aqui primeiro para a gente poder voltar aqui, ok? Fala aí, Dave, o que a gente tem aí de pergunta? Tem uma pergunta aqui da Andrea, ela colocou o seguinte: trabalhei com líderes mundiais e autores no mundo do coaching. Quanto é favorável associar minha imagem a eles? Olha, Andréia, se você trabalhou com eles e se essas pessoas, né, reconhecem esse trabalho, seja, né, assim, se você teve de alguma forma, teve ali presente, teve o seu reconhecimento enquanto estava com ele, é favorável, sim. Mas a questão é o seguinte: você também tem que criar a sua autoridade. Normalmente, a gente faz essa associação, né, a essas outras pessoas, muitas vezes para alavancar, né, para você ter, de uma certa forma, algum reconhecimento. Você trabalha com isso em termos de posicionamento. Olha, eu quero me posicionar, né, como uma pessoa que segue o fulano, ou que já trabalhou com cicrano, ou que, né, já atuou junto com Beltrano, e isso daí é importante. Mas independente de ter atuado, trabalhado, ter estado com essas pessoas, ou ter feito cursos com ela, ter se capacitado e tudo, mais importante é a Andréia, que hoje está aqui e que, com todo esse conhecimento e prática que ela absorveu dessas pessoas, né, com toda essa experiência que ela traz na sua bagagem, ela hoje está aqui para oferecer um programa diferenciado para a clientela dela. Então, esse é o seu diferencial, tá? Então, a diferença que você faz, porque você traz na sua bagagem as experiências e as vivências e as técnicas que você aprendeu enquanto estava trabalhando com o fulano, com o Beltrano, com o cicrano, né? O João, o José, né? O Antônio. Então, assim, é isso que faz a diferença. Então, nesse sentido, sim, porque você se mostra como uma pessoa que, né, percorreu um circuito. Só para complementar, Fala. Só para complementar aqui, a Andrea fala que ela tem fotos, tem vídeos, e que nos Estados Unidos eles falam para usar, né, para usar isso, para se posicionar como expert. E ela tem vários Exatamente. depoimentos ótimos também. Fantástico. Olha aí, a E sua página já está pronta. ela faz coaching de intervenção estratégica e trabalho como física quântica também. Olha, fantástico. Eu também sou física, André. Quer dizer, eu sou física, eu não trabalho diretamente com quântica hoje, mas eu sou física. Olha só, você tem toda a estrutura que você precisa. Para você construir a sua página, né, onde você vai colocar o seu sobre, onde você vai começar a divulgar seus conteúdos, e de repente pode ser um blog ou até um site, né, você tem já esse respaldo que você está trazendo dessas pessoas. Né? Aqui no Brasil, normalmente o pessoal é mais difícil eles fazerem associação, essas associações, né? Mas lá fora eles incentivam muito isso, porque eles reconhecem a quantidade de pessoas que você tem no mundo e quanto mais pessoas você pode ajudar, inclusive fazendo esse tipo de indicação. Né? Você vai construir a sua página trazendo os seus conteúdos e trazendo o programa que você oferece enquanto coach,
tá? Mas você, no seu sobre, onde você vai contar a sua história também, contar, né, a parte da sua jornada, você vai trazer todos esses depoimentos que já validam em muito, mesmo que você ainda não tenha, né, uma clientela formada aqui no Brasil. Ela colocou Certo? que ela está com o site em andamento, mas nenhum redator faz bem meu texto. Falam para não escrever muito. Que o Bom, Facebook bloqueou a página dela também. o Facebook, mas aí eu vou te contar por que pode ter acontecido isso. É o que eu estava até explicando agora em relação ao produto que eu escolhi aqui para poder colocar para vocês. Tudo que você coloca, né, que causa, que não é uma transformação objetiva, tá? Que não é uma mudança, por exemplo, né? Os produtos que eu trabalho com empreendedores e trabalho também com professores, onde eu ensino essas pessoas ou a fazer um lançamento semente, ou a desenvolver um negócio digital, a desenvolver um curso online, ou um programa, né? Então, eu tenho um entregável que é palpável e que as pessoas seguindo aquele passo, ela vai ter um produto no final, certo? Ela vai ter um curso, ela vai ter um negócio estruturado, ela vai ter realizado um lançamento semente. Quando você trabalha com questões da área de saúde, onde cada pessoa vai atingir um resultado diferente, e aí não quer dizer que, por exemplo, com o meu produto, as pessoas não atinjam resultados diferentes. Atingem sim, porque depende do nicho, depende do avatar delas, depende do que elas estão trabalhando, do tema, de como esse tema é recebido. Só que na área de saúde, cada pessoa ela vai consumir o seu produto de forma diferente e vai ter um resultado diferenciado. E quais são as garantias que você pode dar de que isso realmente vai acontecer? Então, normalmente o Facebook, dependendo das palavras que você utiliza, ele acaba julgando aquilo como se fosse uma fraude, ou como se você estivesse querendo enganar a pessoa, ou como se você não estivesse agindo de boa fé. E é uma questão muitas vezes mais de linguística na hora dessa escolha de palavras do que necessariamente do potencial que o seu produto traz, certo? E existe um receio, porque o Facebook é uma empresa, de que aqui no Brasil, eu não sei se já teve casos desses, mas certamente nos Estados Unidos deve ter tido, porque as pessoas não processam só a pessoa que está, né, colocando o produto dela no ar e que não obteve resultado. Na realidade, elas acabam processando a empresa que permitiu que aquilo fosse divulgado também, entendeu? E aí eu tenho duas coisas para você, tá? Tem alguns lugares que os textos pequenos objetivos, né, diretos e bem claros, eles são importantes, ok? E a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de encontrar, não é nem um copywriting copywriter que seja alinhado com o seu produto, porque esse cara ele vai treinar. O problema é eu encontrar um ghostwriter ou encontrar uma pessoa que vai entender perfeitamente a sua linguagem para que essa produção de conteúdo tenha a profundidade, a coesão, a coerência que você quer passar. Muitas vezes, as pessoas, quando elas começam a empreender e já começam a faturar, elas acabam contratando ou um jornalista, ou um redator, ou a pessoa, né, dentro dessa área, uma assessoria que vai ser mais próxima dela, para poder redigir esses textos e que você, enquanto produtora, depois venha trabalhando em cima deles, corrigindo, inserindo o seu tempero, porque senão vai ficar uma coisa que é meio impessoal e acaba perdendo a sua identidade, que é importante também. Porque o produto é único, ou você é única, porque você imprime a sua identidade nas coisas que você faz, né? Você imprime a sua identidade nos textos. Agora, texto de blog, você pode fazer textos de 2.000, 3.000 palavras, que são os textões, né? E dentro do texto você traz, né, você monta um hipertexto com referências externas, com referências internas, e isso é ótimo,
tá? Tem um posicionamento muito bom no Google, desde que siga, né, as estratégias de SEO, mas você consegue sim um bom posicionamento com textos grandes dentro do blog, não dentro de páginas de Facebook ou de Instagram, né, ou mesmo do LinkedIn, porque esse não é o papel deles. O LinkedIn, inclusive, ele não só te poda, né, mas ele avisa lá se você ultrapassar o número de caracteres. Mais Depois alguma coisa? ela pediu depois para em contato e se depois pode indicar alguém também que trabalha com questão de copywriter, né, ou ghostwriter. Sim, sim. Pede para ela, Dave, coloca o e-mail nosso aí do contato. Sim. Ok? Que aí a gente responde para ela. Ok. A Lúcia também tinha ficado com outra dúvida, que era a questão, ela queria um exemplo, né, da questão de oferecer algo mais específico para, no caso, né, do produto dela, do nicho dela de coaching. Algo mais específico com relação à recompensa? Eu Ou... acredito que sim, eu acho que essa é que eu... porque olha só, quando a gente fala dessa recompensa inicial, dessa isca inicial, você precisa de trazer alguma coisa que a pessoa vá aplicar e que ela já consiga uma pequena vitória, um small win, tá? Então, dentro disso, você pode passar para ela uma prática, tá? Algum tipo de atividade onde ela possa fazer isso, vai fazer uma diferença. Pode ser alguma atividade, né, estilo de meditação para ela se acalmar, pode ser uma agenda para ela organizar seu dia, né, uma proposta de organização de agenda. Você pode até utilizar a estratégia do Christian Barbosa, da Tríade do Tempo, montar uma agenda bonitinha, daquelas, o que é importante, o que é importante, urgente e circunstancial, ou você pode também trabalhar com um checklist, né? Um checklist de o que essa pessoa precisa para poder começar a pensar no seu negócio, pensar-se enquanto empreendedora, né? Como que ela se identifica, né? Você pode trabalhar, por exemplo, eu utilizo, quando eu estou trabalhando diretamente com empreendedorismo, eu tenho um teste, né, para a pessoa testar o seu perfil empreendedor. Então, são 10 perguntinhas que a pessoa responde ali, já sai a resposta na hora, né, onde ela testa qual que é o perfil dela, para poder saber se ela vai ter que investir um pouco mais nesse perfil, em habilidades ou em atitudes, para poder estar empreendendo. Acho que podemos seguir. Será que eu consegui me fazer entender? Acho que sim. Qualquer coisa depois a gente volta às questões aí do pessoal, né? Sim, sim. Mas tem várias coisas, viu, Lúcia, que você pode estar entregando. O importante é que você promova essa pequena vitória, que a pessoa aplique e consiga ter um resultado com ela. Tá joia? Opa. Então vamos lá, a gente está aqui, né, trabalhando um pouco, trabalhando o nosso produto para poder fazer levantamento dessas hipóteses. Bom, e aí eu tenho que começar a pensar o seguinte: esse produto que eu estou oferecendo, eu vou oferecer para ele um programa de realimentação ou eu vou oferecer o kit, né? Porque eu posso simplesmente, e aí eu estou pensando, por exemplo, para fazer isso daqui, eu teria que ser, pelo menos, né, o produtor aqui teria que ser uma nutricionista, ou um nutricionista, ou um nutrólogo, né? Alguém que seja dessa área, ou associado a alguém dessa área, tem que ter uma consultoria de uma pessoa específica dessa área de nutrição, para que possa, sim, estar trazendo um método que funcione. Pode até estar associando isso a algum HIIT, né? Algum tipo de atividade física que acelera o metabolismo e facilita essa queima de gordura. Como que isso vai alcançar, né, esse seu avatar? E aí você começa a pensar, como o seu avatar vai receber esse produto? Bom, eu estou pensando aqui que esse programa ele pode ser feito em cima de
Pode ser online, né? Mas eu não vou pensar nisso como um curso, porque não é um curso onde eu vou dar conteúdos e tudo, né? Na realidade, é algo muito prático. Então, eu vou trabalhar com um programa de reeducação mesmo, né? Eu acho que aí eu fecho bem esse escopo. Então, eu vou dar um programa que tem determinados dias, em cada dia a pessoa tem, né, um desafio, uma tarefa a cumprir, e dentro desse programa, à medida que ela avança, ela pode, inclusive, estar adquirindo algumas pontuações, estar fazendo alguma coisa nesse, né, nesse formato. E aí, então, eu vou entregar online, vou entregar como sendo um programa, óbvio, né, vai ter várias coisas aí que eu posso associar. Qual que vai ser o nome desse meu produto? Ó, o nome do produto é uma das coisas que a gente escolhe por último, e você pode até fazer consulta a outras pessoas. É claro que, a partir do momento que você começa a divulgar seus conteúdos e começa a ter alguns seguidores, começa a montar a sua lista, você começa a criar relacionamento. E você pode falar para essas pessoas, olha, estou pensando em montar um produto assim, assim, assado, que atenda, né, as suas necessidades, ou que resolva esse problema que você está tendo aí. E aí a gente precisa dar um nome para ele, certo? Então, assim, eu posso dar ao produto o nome do meu método, tá? Eu vou colocar aqui como se fosse o desafio AS42, tá joia? Que seria um desafio, poxa, adolescente adora desafio, né? Muitos deles são envolvidos em jogos e tudo, então acho que isso aqui seria uma coisa legal de ser trabalhado, né? Pensar essa questão do desafio mesmo como uma forma de estar modificando. E o preço do seu produto? Aqui eu não vou ter como dar meu preço, sabe por quê? Para eu pensar o preço desse produto, eu teria que fazer aquela pesquisa da concorrência. Quem são as pessoas que oferecem esses programas de reeducação? Quanto que essas pessoas cobram? E qual seria um valor que eu acho interessante para poder... Dave, esqueci o termo. Ai. Ancorar. Isso, para fazer, obrigada, para fazer a ancoragem do seu preço, né? Então, qual que seria, né? O que eu estou trazendo que faz com que valha a pena aquele preço que eu estou oferecendo? Não é simplesmente uma escolha aleatória, tá? Então, a gente deixa aqui o preço para falar dele depois, tá joia? Mas vamos pensar aqui em outra coisa. Qual que vai ser o formato da entrega desse meu produto? Bom, eu estou pensando aqui que se é, né, no formato online, se eu estou entregando isso através de um programa, seja esse programa com videoaulas, seja, né, com algumas experimentações, com tabelas de acompanhamento, com tabelas para ele anotar, né, os avanços, retrocessos, com, né, uma parte, de repente, com encontros online também. Então, eu vou imaginar isso daqui, que eu estou fazendo enquanto formato de entrega, eu vou precisar entregá-lo, né? Vou entregar aqui, ó, através de videoaulas, com tabelas, planilhas. Ai, minhas planilhas foram parar lá do outro lado. Né? Ele não quer tirar essa aula daqui. Vídeos, tabelas e as planilhas aqui, ok? Bom, o que mais que eu vou colocar aqui? Então, os meus entregáveis, aqui eu tenho entregáveis. A pessoa vai receber um programa completo, com um cronograma dos 42 dias, o como que ela vai fazer durante esses 42 dias.
ela vai ter a tabela de, vamos supor, de nutrientes, ela vai ter a dieta que ela vai ter que seguir, ela pode receber, ó, já estou falando até bônus aqui, né? Ela pode receber livrinhos de receitas para poder fazer essas receitas saudáveis dos alimentos, ela pode receber lista de compras, ela pode fazer uma série de coisas, né? E aí eu tenho que pensar no que eu estou entregando para ela que faz parte do produto e o que eu entrego para ela que seja um bônus, tá? Para eu definir esses entregáveis, isso vai depender do programa que eu estou desenvolvendo e o que eu perguntei para aquele avatar que ele quer receber. Tem uma coisa que eu falo muito que é assim, você primeiro tem que atender a expectativa do seu cliente. Então, qual que é a expectativa do seu cliente para o seu produto? Ele tem que ter uma expectativa. Além de ter essa expectativa do seu cliente para o seu produto, tem aquilo que você precisa entregar para que ele alcance o resultado que você espera. Você sentiu a diferença? Uma coisa é o que ele quer receber, é a expectativa dele. Outra coisa é o que você precisa entregar para ele. O que você faz primeiro é atender a expectativa dele. Senão ele vai achar que você não está entregando aquilo que ele queria. Depois, você, no meio do caminho, já coloca o que ele precisa de fazer, o que ele deve fazer, como que ele deve cumprir aquelas etapas para que ele alcance os resultados, certo? Porque ele alcançando os resultados, ele vai te dar depoimento, ele vai mostrar o quão feliz ele ficou com aquilo que ele consumiu, ele vai verificar que, poxa, realmente a promessa dela foi alcançada, né? Então, essa promessa, ela tem um resultado específico. É óbvio que a pessoa não vai falar, né? Vai assim, olha, hoje eu já estou aqui conseguindo comer, né, a minha alimentação toda saudável, mas ela entra num ritmo de vida diferente. E isso é que vai fazer a diferença na hora da entrega. E, para isso, poxa, sem medo de errar, né? Você tem que oferecer a garantia, né? E o que é essa garantia? Deixa eu só escrever aqui. Tentações, tabelas de alimentos e combinações. Só para a gente poder ter uma ideia aí, é óbvio que eu não estou colocando tudo aqui, mas mais para vocês entenderem o que vai em cada um desses campos, tá? E no caso dos bônus, né, igual eu coloquei aqui, receitas saudáveis, eu posso ter sucos que valem por uma refeição. Eu posso ter uma tabela de valores nutricionais. Só para dar alguns exemplos, tá, gente? Eu não sou nutricionista. Eu não estou falando aqui com base, né, nos conhecimentos que eu tenho, das experiências que eu vivi com os meus filhos, né? E qual é a garantia? Poxa, seu programa tem 42 dias, né? Então, eu posso até dar uma garantia de 30 dias, só que com 30 dias ele já percorreu uma boa parte do meu programa, né? Porque, olha só, 50% daria 21 dias, vai ter percorrido aí uns 60% do programa. E aí o que acontece? Essa garantia ela não precisa ser de 30 dias, ela vai depender exatamente desse tempo que é o seu programa. O ideal é que as pessoas elas não tenham acesso de repente ao programa inteiro, né? É óbvio que se você transforma realmente essas pessoas, se você traz um resultado significativo para a vida delas, uau, você pode dar a garantia até de 60 dias que ela vai ter esse resultado. E se ela vai ter esse resultado, ela não vai ter razão para pedir a devolução.
Mas o que eu quero que você entenda é que se você trabalha no online, você tem, né, uma certa obrigatoriedade aí de pelo menos dar 7 dias, principalmente se envolve algum entregável físico, né? Por exemplo, se eu aqui resolver, junto com isso tudo, montar, né, um sistema de marmitas congeladas para poder distribuir para essas pessoas, então eu teria que dar uma garantia, né, maior para que essas pessoas desistissem ou devolvessem esse produto, ok? E quando o seu avatar vai receber o produto, olha, esse quando aqui depende do quê? Vai depender, sim, de qual a estratégia que você vai montar. Eu, pessoalmente, normalmente, eu entrego os produtos de forma semanal, tá? Então, semanalmente, ele recebe uma etapa daquela semana. Por quê? Pode acontecer de... Eu posso fechar o quadro aqui agora? Acho que posso, né? Pode acontecer que essas pessoas, semanalmente, se elas recebem tudo de uma vez, elas se percam no meio do processo. E elas recebendo um pedacinho por pedacinho em cada semana, elas vão poder aproveitar muito mais e vão conseguir realizar as atividades. Todo programa que envolve alguma transformação, ele precisa ter atividades, exercícios, propostas práticas, onde essa pessoa vai fazer, né? Ela não vai só ler ou se concentrar ou absorver mais conhecimentos. Não, ela precisa colocar a mão na massa, levar para a prática tudo aquilo que ela está fazendo, certo? Bom, eu vou fechar aqui o nosso quadro agora. A gente trabalha com essa hipótese do produto, né, em alguns dos nossos cursos, exatamente para que a pessoa comece a levantar essas primeiras hipóteses. Ok? Dave, tem alguma pergunta aí? No momento, não. É porque meu chat sumiu. Bom, mas eu acho que acredito que a ideia principal que eu queria passar para vocês hoje era a importância que tem de você fazer esse primeiro levantamento. E por que esse primeiro levantamento dessa hipótese? Né? Se vocês viram aqui no arquivo que a gente trabalhou, com esse levantamento inicial, você consegue, né, ter uma ideia de qual que seria o benefício que você quer trazer para essas pessoas, de quem são essas pessoas, aqui no caso eu estou trabalhando com adolescentes, então, por exemplo, eu já sei que os adolescentes eu teria que procurar, né, um Snapchat, um Insta, poxa, aqui se eu estou trabalhando com educação alimentar, dá para eu trabalhar imagem no Instagram, no Pinterest, né, dá para eu poder trabalhar muito bem com essa questão do visual. Né? A questão da promessa do produto. Olha, se você não tiver uma grande promessa, você dificilmente consegue fazer uma oferta que seja fantástica. O que você tem que tomar cuidado é que você está lidando, independente do produto que seja, se é um produto virtual, um produto físico, você tem que tratar com ética tudo aquilo que você coloca. Porque nós estamos lidando com pessoas. São pessoas reais que estão lá do outro lado. E com angústias, com anseios, com necessidades muito reais. A dor dela é tão profunda que faz com que ela compre imediatamente de você. Tudo bem, tem gente que usa uma série de gatilhos, e a gente usa gatilhos sim, só que esses gatilhos mentais, eles precisam ser utilizados de uma forma consciente. Eles têm que ser usados de forma sincera, verdadeira e transparente. Se você utiliza nesse formato, você consegue sim ter resultados satisfatórios. Você tem que entender qual que é o avatar transformado. E presta atenção, se você é o avatar transformado, procura outra pessoa, tá? Porque o seu cliente não é você. Então você tem que enxergar em outro lugar, você tem que se afastar desse ponto para saber o que eles querem, né? Onde que você vai chegar com isso. O método não precisa ser uma coisa única, pode ser uma combinação de métodos que você estudou, estratégias agregadas à sua experiência, que trouxe você agora, nesse ponto, para desenvolver algo que seja diferente do que a gente tem aí no mercado.
Mas se você promete alguma coisa que é diferente, então faça alguma coisa que seja realmente diferente, inovadora. Se não, você pode utilizar um método que já existe, não tem problema nenhum, só dá o seu tempero, só faz do seu jeito, mostra que você estudou muito aquilo e que você descobriu alguma forma diferente de estar fazendo, certo? O preço, eu preciso de consultar a minha concorrência e consultar também o perfil do meu público. Aí sim, a faixa de renda, ela é importante, porque vai depender desse valor que impacta para essa pessoa. Os formatos de entrega depende do perfil do seu público. Olha, se eu escolhi adolescente, não adianta nada eu entregar e-book, entregar um monte de texto. Olha, não vai rolar com eles, certo? E a questão da definição de bônus, garantias, o que é que está ali para eles fazerem download e tudo, isso que está aqui, né, todos esses dados, eles são a estrutura do seu primeiro pitch de vendas, a sua primeira proposta de oferta, que você vai tirar alguns elementos aqui para trabalhar. É isso que você tem que dominar na hora de você estar vendendo o seu produto, ok? Nossa, já deu 1 hora. Olha, tem mais alguma pergunta aí? Não, olha, não temos mais nenhuma pergunta. A Lúcia aqui colocou que a aula foi personalizada, muito boa. A Andrea colocou também, você é ótima, super profissional. E é isso aí. Poxa, gente, muito obrigada, né? Nós vamos, se você está assistindo depois, né? Não está assistindo agora, está assistindo já no nosso replay, coloca aí a pergunta no chat, porque eu vou poder estar te respondendo, vou poder trazer para você, né? Esclarecer um pouco a sua dúvida, ou indicar em algum lugar onde você possa encontrar, caso eu não tenha a resposta. Tá joia? É isso aí. Show de bola. Vamos encerrando então aqui nossa live. Obrigado a todos aí que participaram. Obrigado pelos comentários. E continue aí nos seguindo no Facebook, nas redes sociais. E novidades a gente está sempre colocando aqui no nossa página aqui no Facebook. Legal? Obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.